Enfim, falando um pouquinho sobre a contração do músculo esquelético, que antes de a gente entrar direto na biofísica, a gente precisa entender sobre um pouco de anatomia, certo? Então, o músculo esquelético ele é dividido principalmente, ou melhor, a maior parte da sua atuação vai ser na sua unidade funcional, que é o sarcômero. Uma concentração de sarcômeros forma uma miofibrila, uma concentração de miofibrilas forma uma fibra muscular, que é uma célula muscular em si, e diversas fibras musculares formam um fascículo, certo? Então é algo crescente, o sarcômero, miofibrila, fibra muscular, fascículo. Lembrando que a unidade funcional da contração esquelética, isso vale, ou melhor, da contração em si, porque vale para os três tipos de músculo, é o sarcômero, tá? É o distendimento e o relaxamento do sarcômero em si, beleza? E aí a gente passa para a parte de anatomia efetiva, que seria as estruturas da fibra muscular, certo? Tem uma diferenciação aí, porque essas estruturas elas não são comuns em todas as células, e tem estruturas que são comuns a todas as células, mas tem seu nome próprio para o tecido muscular. E isso é muito comum em qualquer outro tipo de tecido, certo? O citoplasma de uma célula, de um enterócito, por exemplo, que são as células do intestino, é chamado de uma forma diferente, assim como aqui também tem uma nomenclatura diferenciada, beleza? Mas a gente vai por partes. O primeiro estrutura, e é onde a gente tem a atividade elétrica efetiva, é o sarcolema, certo? Que ele equivale à membrana plasmática da célula muscular. Então é aqui que a gente vai ter a recepção do potencial de ação via sinapse química e o desencadeamento por toda a célula que vai permitir a contração, beleza? Os túbulos transversos são invaginações do sarcolema. Essas invaginações, para quem não se lembra o que é uma invaginação, é como se fosse uma descida mesmo, então é retilíneo e desce até uma determinada estrutura, certo? Essa invaginação ela é fundamental para permitir a liberada de cálcio pelo retículo sarcoplasmático de forma mais rápida. O sarcoplasma, ele é o citoplasma da célula muscular, então ele não tem diferenciação nenhuma de qualquer outro citoplasma, ele só tem uma nomenclatura diferente mesmo. Tá? É aqui que vai ter a concentração iônica variando e o desencadeamento da contração efetiva posteriormente. Beleza? O retículo sarcoplasmático ele equivale ao retículo endoplasmático de outras células, e a função principal dele aqui é ser um depósito de cálcio, certo? Então, todo o cálcio utilizado para a contração esquelética, ele é proveniente do retículo sarcoplasmático. E esse retículo sarcoplasmático ele também conta com algumas regiões mais dilatadas, que é como se fossem barrigas mesmo no retículo, que é para permitir uma concentração elevada lá dentro. A gente chama essas dilatações de cisternas terminais, beleza? Mas nada mais é que a permissão de que haja uma concentração muito alta de cálcio dentro desse retículo, beleza? E também temos as miofibrilas, que são a unidade efetora da contração, que são constituídas pelo filamento grosso, que é constituído inteiramente por miosina, e o filamento fino, que é constituído pela actina e pelas proteínas troponina e tropomiosina. Beleza? Além dos filamentos de titina, que ele não é efetivo do processo contrátil, mas ele participa de forma mais indireta. Ele serve como suporte para o filamento de miosina e também ele dá a característica elástica da musculatura. Beleza? Então, essas são as estruturas fundamentais. Lembrando que se vocês forem colocar na prova, tem que colocar com o nome exato. Tá? Pode falar que levantou a mão. Desculpa, Marcos, você pode repetir o sarcolema e túbulos transversos? Porque o meu deu uma travada. Sarcolema e túbulos transversos? Beleza. O sarcolema, ele é a membrana plasmática. É basicamente a membrana mesmo da célula. Tá? É aqui que a gente vai ter a recepção do neurotransmissor, que caracteriza a sinapse química. Isso eu estou falando do viés biofísico, tá? Obviamente, essa membrana ela vai ter 1000 funções a mais do que isso, mas para a gente que só importa a funcionalidade contrátil, tá? Os túbulos transversos, eles são invaginações desse sarcolema, então é como se fosse uma entrada mesmo do sarcolema, que vai permitir uma comunicação mais rápida até o retículo sarcoplasmático, que é justamente a formação do sistema retículo sarcoplasmático túbulos T. Isso aqui serve principalmente para que o potencial de ação ele chegue de forma mais rápida lá no retículo sarcoplasmático, justamente porque a contração efetiva ela acontece quando o retículo sarcoplasmático libera o cálcio que está dentro dele. Beleza?
Deu para entender? Obrigada. Deu sim. De nada. Então, essa aqui é uma visualização de como é uma célula ou fibra muscular, lembrando que são sinônimos, tá? Então, fibra muscular é célula. Então, o núcleo, os filamentos contráteis, a miofibrila, mitocôndrias, túbulo transverso, as cisternas terminais no retículo sarcoplasmático, percebo que são dilatações mesmo. Aqui o retículo sarcoplasmático e o sarcolema, que é a membrana externa. Beleza? E dando uma característica da nomenclatura, musculatura estriada e esquelética, essas estriações elas se dão justamente pela disposição dos filamentos de actina e miosina, certo? E como que isso funciona? Nós temos bandas e linhas. E lembrando que isso aqui é só a caráter informativo mesmo, nunca caiu uma questão de prova para vocês terem que interpretar o que é uma banda, o que é uma linha, alguma imagem desse jeito aqui, vocês falarem o que é o que, tá? É só para vocês terem uma noçãozinha do que está acontecendo visual mesmo, beleza? Então, primeiramente, nós temos a linha Z. A linha Z ela vai delimitar a carda sarcômero, certo? Esse aqui é o local onde os filamentos de actina estão ancorados por meio da proteína alfa-actina. Tá? Então, eles se ancoram, eles ficam, suas extremidades ficam presas na linha Z, beleza? A banda I, ela é também conhecida como região isotrópica, ela vai ser a região clara da estriação. Então, ela, nessa porção do sarcômero, você vai ter apenas filamentos finos de actina. Lembrando que a actina não tem coloração, por isso que dá essa característica branca, entre aspas. E ela vai estender até a linha Z, tá? Então, elas são equivalentes. A banda A, também conhecida como banda anisotrópica, ela é região escura da estriação. Então, aqui você vai ter a concentração dos filamentos de miosina, certo? Tanto onde há sobreposição de miosina com actina, quanto a zona central aqui, que é onde tem somente miosina, tá? E a zona H, ela corresponde à região mais clara dentro da banda A. Então, aqui onde você tem só tem miosina, sem sobreposição com actina. Tá? E a linha M é só Eita, até perdi aqui. Acho que nessa foto não tem a linha M. Enfim, se não tem, eu não vou falar, porque provavelmente a Michelle também não falou. Então, Lembra... Não falou, né? não. Então, eu também não vou citar, mas é basicamente onde fica as caudas da miosina. Mas, enfim, isso aqui você só a critério de saber mesmo. Mas tem um detalhe que é interessante que você saiba, que serve como fundamento para as respostas na prova, é que a banda I é ela que se move durante a contração. Então, para quem não se lembra da aula, a contração ocorre quando você tem o filamento de actina sendo puxado para o centro do sarcômero, certo? Então, se ele está sendo puxado nessa direção, em direção ao centro, que é a linha Z, automaticamente a banda I vai ser a banda que se move durante a contração, beleza? Mas eu vou mostrar um vídeo posteriormente para vocês que fica mais fácil de visualizar isso, tá? Enfim, como eu disse, sarcômero é a unidade contrátil, nós temos a disposição dessa forma aqui, então a actina são as estruturas amarelas, a tropomiosina é a estrutura azulzinha aqui, e a troponina são essas bolotinhas que tem entre eles, cada um com sua funcionalidade. Tá? Que é só mais uma exemplificação de como ocorre a disposição das bandas. Lembrando que essa característica aqui é para exemplificar o porquê que a gente tem essa macroscopia estriada, como se tivesse estrias mesmo. É uma sobreposição de regiões claras e escuras. Beleza? Isso também acontece na musculatura cardíaca, porém é ausente na musculatura lisa. Tá? E é justamente por isso que ela se chama musculatura lisa. Então, os estriados possuem essa disposição dos filamentos, mas o liso não possui. Tá? E a gente passa efetivamente para os filamentos contráteis. Tá? Começando primeiramente pelo filamento grosso. O filamento grosso é composto apenas pela miosina. É uma proteína que tem 6 cadeias polipeptídicas, 2 pesadas e 4 leves, e a sua função principal aqui é o fato de ela ter capacidade ATPase. O que é isso? A cabeça da miosina ela tem a capacidade de hidrolisar ATP, gerando ADP e fosfato, e utilizar dessa energia para promover a contração, certo? E como que ela faz isso?
O ATP, ele é hidrolisado, essa energia é utilizada para levantar essa cauda e ele consegue atingir o sítio de ligação da actina, que vai estar exposto devido ao influxo de cálcio, certo? Quando ele sobe, ele ainda está ligado ao ADP. Quando o ADP se solta, ele faz essa curva na cabeça, tá vendo? Ele faz essa angulação de 45 graus, justamente para poder impulsionar a actina em direção ao centro do sarcômero. Isso fica muito chato de entender vendo imagem, é por isso que eu vou mostrar o vídeo para vocês que fica muito mais tranquilo, tá? Então não se preocupe quando botar o vídeo, aí vocês vão conseguir visualizar esse processo mais fácil. O que vocês têm que entender aqui, que é primordial, é justamente a capacidade ATPase. Então, ela consegue hidrolisar ATP, gerar energia, mas ela não solta os substratos ao mesmo tempo. Tá? Ela não gera energia, aí o ADP e o fosfato eles saem e vão para outro lugar. Não é assim. Ela hidrolisa o ATP e tanto o ADP quanto o fosfato ele fica ligado justamente para permitir com que ela curve a cabeça para poder carrear a actina em direção ao centro do sarcômero. Tá? Então, essa aqui é a disposição dela, ela tem uma cauda e a sua cabeça globular, tá? Ou só cabeça, aí vocês podem chamar como quiser. Já o filamento fino, ele é composto pela actina, tanto a G quanto a F, e também pelas proteínas troponina e tropomiosina, tá? A diferença entre a actina G e a actina F é basicamente disposição mesmo. A actina G, ela é uma forma monomérica da actina. O que isso quer dizer? É a actina solta, só um pedacinho da actina. A actina F, ela já é um aglomerado de diversas actinas formando essa estrutura aqui. Tá vendo? Então, eu tenho aqui uma actina G e aqui uma actina F. Tá vendo? Várias actinas ligadas uma às outras. E também nós temos nessa estrutura a troponina e a tropomiosina. Essas proteínas, elas são proteínas reguladoras. Então, elas não participam efetivamente do processo contrátil. Porém, ela atua regulando a actina. A tropomiosina, ela possui 3 sítios principais. O sítio T, o sítio C e o sítio I. O TNT, que a gente chama, que é a troponina T, ela vai se ligar à tropomiosina. Então, ela fica ligada aqui na tropomiosina, estruturalmente, segurando a tropomiosina. A TNI, ela inibe a interação da actina com a miosina. Isso daqui só é importante quando a gente vai ver o processo de relaxamento, tá? E a TNC, ela possui afinidade por cálcio. Então, quando a gente vê o acoplamento excitação-contração e a interação da troponina com o cálcio, é aqui que o cálcio vai se ligar. Beleza? Então, você tem 3 sítios dentro de uma mesma proteína, T, C e I, cada um com uma funcionalidade. T se fixando na tropomiosina, I cessando a interação da actina com a miosina e o C interagindo com o cálcio. Tá? Então, lembrando que essa disposição aqui também é importante de vocês saberem, tá? Até porque a contração, ela é permitida pela troponina e pela tropomiosina. E aquele desencadeamento do potencial de ação que a gente vai ver daqui a pouco é justamente para poder atuar aqui na troponina. Então, vocês vão perceber que a interação entre a actina e a miosina, ela não depende daquele potencial de ação, mas ou melhor, ela depende de forma indireta. Não é o potencial de ação que induz diretamente a contração. Ele induz a alteração da conformação da troponina e isso sim permite a contração do músculo, tá? E cessando as estruturas, nós temos o início do processo biofísico efetivo, que é a formação da placa motora, tá? Para quem não se lembra, que a gente viu lá na parte de sinapse, no finalzinho de potencial de ação, a placa motora, ela é uma comunicação entre um neurônio motor presente lá no sistema nervoso central e uma célula excitável, nesse caso, uma célula muscular, beleza? Esse tipo de placa motora ela é formada basicamente com uma célula estriada esquelética, já que o cardíaco ele não necessita da formação de placa motora, porque ele tem um processo de autoindução de potencial de ação, que vocês vão ver amanhã. E a musculatura lisa, ela também tem a formação de placa motora, só que é um pouquinho diferenciada quando em comparação com a que eu vou falar agora. Tá? Então, isso que eu vou falar é recluso à contração muscular esquelética.
beleza? Detalhe importante, se vocês precisarem mencionar a placa motora na prova, tomem cuidado na forma como vocês vão escrever isso, tá? A placa motora, ela não é uma união e nem um fusionamento de um neurônio motor com uma célula excitável. É uma comunicação, tá? Então, se vocês colocarem que é uma união, automaticamente a resposta está errada. Inclusive, já teve casos no período passado e no período anterior que colocaram a nomenclatura incorreta e a professora descontou ponto. Obviamente, ela não vai tirar o ponto inteiro, mas tira, né? Lembrando que a placa motora ela tem essa funcionalidade de interação, mas quem interage daqui não é um filamento do neurônio. Esse que é a estrutura, ela é predisposta à liberação de um neurotransmissor. Tá? Então, a gente tem aqui uma célula excitável, nós temos o filamento do nervoso, uma fibra nervosa, melhor dizendo, bem próxima do músculo, mas eles não estão conectados. Tá? Essa proximidade aqui é onde a gente tem a fenda sináptica, que é onde o neurotransmissor vai cair e, consequentemente, desencadear a sua função. Beleza? Aqui é uma nova exemplificação daquilo que a gente viu na aula anterior. Então, lembrando, você tem o desencadeamento de um potencial de ação lá no neurônio motor. Esse potencial de ação vai fazer com que haja a liberação da abertura de canais de cálcio voltagem dependentes, que vão interagir com a calmodulina, ativando uma enzima que retira uma porção da vesícula contendo o neurotransmissor. Essa vesícula migra para a membrana plasmática do neurônio, elas se fusionam e aí o neurotransmissor cai na fenda sináptica e fica pronto para interagir com o receptor da célula-alvo, beleza? E aqui nós temos a exemplificação de um local onde a acetilcolina, que é o neurotransmissor que permite a contração, irá atuar, tá? Mas eu vou falar um pouquinho melhor dele daqui a pouco, então depois a gente volta nessa logística aqui, beleza? Então, esse processo até aqui da formação da placa motora tá tranquilo? Vocês querem que repita algo que não fez sentido? Por mim, acho que tá tranquilo. Perfeito. Então, beleza. Aqui nós temos o início da contração, tá? Que é a formação da placa motora. Mas como que ela vai acontecer efetivamente? Tá? Então, beleza, eu sou uma célula muscular. O PA, ele vai chegar, o potencial de ação chega a partir da acetilcolina, tá? Então, a acetilcolina vai se ligar em canais proteicos ou canais iônicos ou receptores, que é o nome mais bonitinho de se falar, receptores para acetilcolina, tá? Mas o que é esse canal aqui? É um canal de sódio acetilcolina dependente, ou é um canal de sódio ligante dependente e este ligante é a acetilcolina, tá? Quando a acetilcolina se liga no sítio de ligação, a proteína ativa e ela permite um influxo de sódio. Esse sódio ele vai causar uma despolarização bem leve, tá? Então o potencial de membrana que, para quem não se lembra, estava negativo, ele vai ficar só um pouquinho mais positivo, nada muito drástico, tá? Para que serve esse estímulo leve, essa despolarização leve? Para permitir com que eu atinja o meu limiar de excitação, certo? Então, quando eu atinjo o limiar, eu tenho a abertura dos meus canais de sódio, voltagem dependentes, tá? Então, aqui já não é ligante, é voltagem. E quando esses canais se abrem, eu tenho uma despolarização seguida de uma repolarização, tá? Então, o processo de excitamento do potencial de ação é bem simples. A acetilcolina se liga, promove uma despolarização muito leve, somente para permitir que atinja o limiar de excitação. Quando o limiar de excitação é atingido, eu tenho a abertura dos canais de sódio voltagem dependentes, que vão promover uma despolarização na membrana, então a membrana vai ficar mais positiva. E, posteriormente, esses canais, ao atingir o ápice do potencial de ação, esses canais de sódio se fecham, a abertura dos canais de potássio, e aí eu tenho um efluxo de potássio para permitir com que haja a repolarização e a célula volte para suas conformidades normais. Tá? Esse processo que eu estou falando, ele ocorre de forma muito rápida, mas tem um porém aí nessa lógica, que é justamente que se a acetilcolina continuar ligada no receptor, ela vai continuar promovendo essa despolarização,
Tá? Então, quando você tem, você atinge o limiar de excitação ou quando você atinge o pico, essa acetilcolina ela é degradada pela acetilcolina esterase, que é uma enzima que quebra ela aí no sítio de ligação mesmo. Tá? E aí os substratos eles vão ser retirados aí de alguma outra forma. Tá? Mas eu falo melhor disso quando a gente chegar na parte do relaxamento. Então, beleza. Ligou a acetilcolina aqui, tive uma despolarização. O que essa despolarização vai fazer? Ela vai ser recebida lá no sarcolema, certo? Então, a despolarização inicial é feita no sarcolema e ela vai viajar até o retículo sarcoplasmático via túbulos T. Lembra que são invaginações, certo? Então, se eu desencadeio aqui no sarcolema, eu vou conseguir mandar esse potencial de ação mais rápido para o retículo sarcoplasmático devido à presença dos túbulos T, beleza? E aí eu promovo a abertura dos canais de cálcio voltagem dependentes. Só que aqui tem um porém. Nesse slide ele está bem abreviado, tá? Antes disso aqui tudo acontecer, eu tenho alguns receptores que não são todos os professores que gostam de falar. Eu perguntei na monitoria passada, eles disseram que a Michelle mencionou os receptores de dihidropiridina e rianodina. Esses receptores eles vão atuar nesse trâmite aqui, ó, para a possibilidade da abertura dos canais de cálcio voltagem dependentes. Beleza? Como que eles funcionam? Eu tenho o desencadeamento desse potencial de ação, vai chegar lá nos túbulos T, correto? Antes dele atingir o retículo sarcoplasmático, que estão bem na pontinha do túbulo T, eu vou ter os receptores de dihidropiridina, tá? Que é conhecido como receptores DHPR. Esses receptores, eles são a priori, eles são um canal de cálcio, certo? Mas eles têm uma funcionalidade um pouquinho diferenciada aqui no músculo esquelético. No músculo esquelético, ele vai ser como um sensor elétrico. Então, quando o potencial de ação atinge os receptores de dihidropiridina, eles vão ativar os receptores de rianodina. Então, funciona como se fosse uma cascata, sabe? Potencial de ação chega no finalzinho do túbulo T, lá eu vou ter os receptores de dihidropiridina, e aí ele vai meio que ter uma mudança conformacional e ativar os receptores de rianodina, que são os canais de cálcio efetivamente. Tá? Então, essa parte é um pouco complicada mesmo, mas eu não creio que ela vai cobrar isso em prova. Tá? Pelo menos ela nunca cobrou, fica só a critério de informação mesmo. Tá? Então, qual o detalhe que a gente tem aqui nos receptores de dihidropiridina e rianodina? Eles variam dependendo do músculo. Os receptores de dihidropiridina no coração, eles têm uma funcionalidade completamente diferente. Tá? Eles não são... não identificam voltagem, certo? Lá eles funcionam como receptores para cálcio mesmo. E os receptores de rianodina, eles são divididos em RYR1, RYR2 e RYR3. O 1 é para o músculo esquelético, o 2 para o músculo cardíaco, e o 3 ele é muito raro e ele vai aparecer em alguns tecidos específicos aí, mas isso a gente não entra em detalhe. Tá? Então, essa informação que eu dei aqui para vocês, ela funciona mais como um aprimoramento, então se vocês colocarem na prova, vai, assim, agregar muito a resposta, mas se vocês se limitarem apenas à abertura de canais de cálcio e voltagem independentes, vai estar correto também, porque não deixa de ser canais de cálcio e voltagem independentes. Beleza? E aí, abri meus canais de cálcio, o que acontece? Cálcio no sarcoplasma aumenta a concentração drasticamente. Tá? Então, vai ter muito cálcio no sarcoplasma. Para que serve esse cálcio? Isso daqui é só para poder exemplificar como ocorre. Aqui está a presença dos receptores de dihidropiridina e rianodina, tá vendo? Dihidropiridina, primeiramente, ele recebe o potencial de ação, identifica, ele altera sua conformação e aí o receptor de rianodina ativa, liberando cálcio, tá? Mas, enfim, cálcio está altíssimo no sarcoplasma. Para que ele serve? E aí eu vou colocar o vídeo para vocês, porque essas imagens aqui desses slides são horríveis para poder entender. Tá? Mas aí eu acabei esquecendo de deixar o vídeo ativado no YouTube. Só um minutinho que eu vou colocar para vocês. Enquanto isso, vocês têm alguma dúvida? Ah, pode falar. Pode repetir receptor hidroperidina e qual o nome do outro? Que eu só não peguei o nome. Rianodina, eu vou escrever no chat aqui para vocês. É do musculatura esquelética, tá? Pro coração é outro, que é o 2 no caso.
Peraí que eu tenho que procurar o momento exato do vídeo que mostra. O 3 a gente não precisa colocar, né? Não, o 3 ele é para alguns tecidos, mas assim, é bem raro você ver algum tecido que tenha esse receptor. Eu nem consigo lembrar de cabeça qual tecido tem. Eu acho que o pâncreas tem, mas eu não tenho certeza mesmo. Obrigada. Bom, eu vou compartilhar o vídeo. Se eu poderia não dar a monitoria e só mandar esse vídeo, que seria o suficiente, porque ele é muito, muito bom para poder entender. Mas enfim, deixa eu só voltar aqui, que eu acho que eu pulei demais. Tá. Então, como eu tinha falado anteriormente, a gente está numa concentração altíssima de cálcio no sarcoplasma, correto? O que vai acontecer? Lembra lá da estrutura da troponina? Então, a troponina ela vai ter região, que é o TNC, né? Vai ser responsável por interagir com o cálcio. Então, o cálcio se liga na troponina e ela altera a sua conformação. Quando essa conformação é alterada, percebam que os sítios de ligação da actina ficam todos expostos. Tá? Então, a troponina se liga ao cálcio. Quando ela muda... perdão. Ela se liga ao cálcio, altera a sua conformação, e quando ela altera a conformação, ela puxa a tropomiosina junto. E aí, quando ela puxa essa tropomiosina, ela expõe os sítios da actina. Então, os sítios estão preparados para poder interagir. Então, todo aquele processo que eu falei anteriormente sobre receber potencial de ação, sobre aumentar o nível de cálcio, é só para isso daqui. Tá? É só para poder ativar a troponina e, consequentemente, retirar a tropomiosina da frente do sítio de ligação. Beleza? Nesse momento, você tem a interação efetiva. Então, a miosina se liga no sítio de ligação e puxa a actina ao centro do sarcômero. Mas como isso acontece efetivamente? Então, como eu tinha dito anteriormente, a miosina ela tem a capacidade de ATPase, então ela hidrolisa um ATP e gera energia. Tá? Essa energia ela serve para quê? Para poder justamente fazer isso aqui, ó. Levanta, o ADP continua ligado, tá vendo? Ela só se levanta para interagir com o sítio. Quando isso acontece, eu tenho entorta a cabeça, solta o ADP. Quando isso aqui acontece, eu fico, se o sítio está livre, vai chegar um outro ATP e se ligar aqui. Quando o ATP se liga, ele perde afinidade pelo sítio de ligação da actina e desce. E aí o processo é contínuo, tá? Acho que vai mostrar aqui de novo já já. Tá vendo? Ó, vai chegar um ATP, se liga. Perde afinidade, desce. Hidrolisa o ATP, forma ADP e fosfato, sobe. Aqui, no caso, ela vai liberar o fosfato para poder subir. E esse processo é contínuo, de forma que isso aqui vai acontecer. Tá vendo? O cálcio aqui, a troponina e a tropomiosina, elas já estão nos seus estão ativadas, entre aspas. Então, a troponina está interagindo com o cálcio e tirando a tropomiosina da frente. Nesse momento, o ATP ele vai ser hidrolisado pela cabeça da miosina. A miosina sobe com o ADP ligado, interage com o sítio de ligação na actina, e aí ela entorta a sua cabeça no ângulo de 45 graus para trás, de forma que ela puxa a actina em direção ao centro do sarcômero. O ADP se solta, outro ATP se liga na miosina, ela perde afinidade pela actina, desce, hidrolisa o ATP e faz isso de novo. Tá? E isso é um processo sequencial. Tá vendo? A intenção é que ela vai puxando, 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 até você ter uma contração total. Beleza? Então, quando você chega nesse centro aqui, tá vendo? A gente tem, perdão. Quando chega aqui no centro, a gente tem a geração de força máxima de uma contração. Perdão, na verdade a maior capacidade contrátil, não necessariamente a geração de força, mas eu vou falar isso daqui a pouco. Tá? Então isso aqui é um processo contínuo. Detalhe importante, percebam que aqui o gasto de ATP é gigantesco. Tá? É por isso que, por exemplo, vocês vão ver posteriormente no curso que a musculatura esquelética ela vai ser
ela vai produzir glicogênio, mas ela não compartilha com outras estruturas, diferente do fígado, por exemplo. Então, o glicogênio ele é feito aqui, mas ele fica aqui. Glicogênio, para quem não se lembra, é um acúmulo gigantesco de glicose. Tá? Por que glicose? Porque a glicose ela é o ingrediente principal para a geração de ATP. Certo? Ela vai se transformar em glicose sem fosfato, vai cair na cadeia fosforilativa, gerando ATP. Beleza? E aí, outro fator que é muito importante. As células musculares, tanto estriada esquelética quanto estriada cardíaca, tem uma concentração absurda de mitocôndrias. Tá? Por que ela precisa de tanta mitocôndria? Justamente pelo fato de que a mitocôndria é a organela responsável pela geração de ATP. Tá? Então, vai ser um desvio de glicose altíssimo para cá, porque precisa. Então, os dois tecidos que têm a maior afinidade pela glicose, justamente é o tecido muscular e o cérebro, certo? Então, em baixas concentrações de glicose, você tem fadiga sim, mas a musculatura funciona, beleza? Então, isso é muito importante para poder entender por que precisa de tanta glicose, porque eu vou ter ATP aqui o tempo inteiro, até para relaxar eu uso ATP, para vocês terem noção. Então, é muito gasto energético, por isso há uma alta demanda energética nessa estrutura aqui. Tá? Isso vale tanto para a musculatura esquelética quanto para a cardíaca, só que eu não tenho certeza se tem depósito de glicogênio lá. Tá? Então, tem esse fator aí também, mas eu não sei. Outra característica interessante do músculo é que em situações de baixa de glicose, ele também consegue fazer fermentação, certo? Que é normalmente a fermentação lática, que é isso que causa a dor, por exemplo, quando você está treinando muito na academia. Então você treina muito aquela dor quando você está, sei lá, tá na terceira série, na 10ª repetição e você começa a sentir muita dor, aquilo ali é ácido lático sendo feito pelo músculo. Mas isso não é biofísica, é só uma curiosidade, porque eu acho muito legal. Tá? Mas enfim, voltando para o slide. Enfim, vocês conseguiram entender essa parte aqui de contração? Sim. E aí, como que funciona o relaxamento do músculo? Vamos pensar por lógica. Se para permitir com que haja contração, eu tenho que ativar a troponina para tirar a tropomiosina da frente, como eu relaxo, eu coloco ela no lugar onde ela estava originalmente. Beleza? Quem que faz a troponina se mexer? O cálcio. Então, em quem eu tenho que mexer? No cálcio. Tá? Então, eu preciso fazer com que os níveis de cálcio intracelulares diminuam, ou melhor, não é nem intracelular, os níveis de cálcio sarcoplasmáticos, tá? Porque se eu falasse intracelular, eu estaria excluindo o retículo sarcoplasmático como um depósito de cálcio. Então, enfim, os níveis de cálcio no sarcoplasma precisam diminuir, correto? Mas primeiro eu tenho que ter a retirada da acetilcolina lá do receptor, porque eu tenho que ter o fim da minha despolarização. Então, percebeu que todo esse processo que eu falei para vocês aqui ocorreu somente durante o processo de despolarização. Porque quando começa a repolarizar, a membrana ela para de ser ativada, certo? E aí você entra no estágio de relaxamento. Aqui é detalhe, isso aqui é uma exemplificação do gráfico de potencial de ação, tá? E também relacionado à capacidade contrátil. É muito fácil de identificar, por quê? O potencial de ação do músculo cardíaco ele é muito diferente. Então, assim, o gráfico já é muito diferente, então você corta ele fácil. O da musculatura esquelética e o neural, eles são parecidos porque tem uma fase de despolarização e de uma repolarização só. Mas a amplitude deles é diferenciada. A amplitude aqui ela é um pouquinho maior quando comparada ao neural. Tá? Mas aí eu vou, nas questões pré-prova que eu vou fazer com vocês, provavelmente na segunda-feira da semana que vem, eu vou mostrar os 3 gráficos de uma vez. Que aí vocês vão conseguir visualizar melhor. Beleza? Tá bom. Obrigada. Para tirar o cálcio ou melhor, voltar o cálcio para o retículo sarcoplasmático. Eu vou ter uma bomba lá no retículo sarcoplasmático para fazer isso. Tá? Então, de novo, tem um gasto de ATP novamente. Mas vocês podem perguntar, mas se o retículo sarcoplasmático estava colocando tanto cálcio para fora, para que eu preciso de uma bomba? Justamente porque independente da força da contração, as reservas de cálcio dentro do retículo sarcoplasmático sempre vão ser maiores do que as do sarcoplasma. Tá? Então, mesmo com a contração muito intensa, dentro do retículo, a concentração vai estar maior, certo? Então, como os canais de cálcio aqui já estão fechados, então, lembrando, eles se abrem, mas são canais de difusão, tá? Então, vai sair aqui a favor do gradiente de concentração.
Se eles continuassem abertos, eles iam continuar saindo, porque dentro do retículo sarcoplasmático tem muito cálcio. Beleza? Então, cessou o potencial de ação, esses canais aqui vão estar fechados, tá? E aí eu tenho a atuação da minha bomba, que vai pegar o cálcio que está aqui do lado de fora e enfiar dentro do retículo sarcoplasmático novamente. E aqui tem um detalhe muito importante que a professora vai falar sobre isso de novo amanhã, que é a origem do cálcio durante as contrações. A principal diferença que vocês vão ver entre o retículo, entre a contração esquelética e a contração cardíaca é a origem do cálcio. Na contração esquelética, o cálcio ele é 100% do retículo sarcoplasmático. Então, vocês já podem entender que o retículo sarcoplasmático da musculatura esquelética ele é muito desenvolvido, ele é bem grande, certo? Porque precisa armazenar muito cálcio, porque eu não vou ter cálcio de fora entrando, é só ele mesmo para contrair, certo? Na contração cardíaca é diferente. Lá o cálcio ele vai entrar dentro de uma das fases do potencial de ação, tanto que ele interfere no potencial. É por isso que o gráfico do potencial de ação cardíaco é diferenciado, certo? Então lá eu vou ter cálcio tanto do meio extracelular quanto do retículo sarcoplasmático atuando ao mesmo tempo, tá? Isso é questão de prova. Ela pede para poder citar diferenças entre a musculatura esquelética e a musculatura cardíaca, e a principal delas é essa, tá? Que é justamente o fato de que o cálcio da musculatura esquelética é somente apenas do retículo sarcoplasmático. Da musculatura cardíaca, eu vou ter tanto do retículo sarcoplasmático quanto do lado de fora da célula, do meio extracelular. Beleza? Lembrando que, em comparação, o retículo sarcoplasmático da musculatura esquelética é muito mais desenvolvido, ele é muito maior do que aqueles da musculatura cardíaca. Beleza? Isso é um detalhe bem importante para vocês saberem sobre os dois tipos de músculo. Enfim, isso daqui foi a contração em si. Tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de contração, certo? Até aqui vocês têm alguma dúvida? Agora, cessou a contração, a gente vai falar sobre outras coisas. Sim ou não? Acho que não. Beleza. Enfim, os tipos de contração. Nós temos dois tipos de contração principal da musculatura, certo? A isométrica e a isotônica. Qual a diferença entre as duas? Vai por nomenclatura mesmo. Percebam que a isométrica, iso, lembrando, é prefixo para igualdade, tá? Isométrica. O músculo, ele não se encurta. Então, não tem a contração no sentido de estiramento muscular, certo? O que acontece aqui? Eu só tenho a geração de força. Então, pensa numa situação aí que vocês estão levantando um peso, tá? Vocês estão parados com o peso na mão. O músculo está tensionado, então ele tá fazendo todo aquele processo que a gente está falando. Só que você não está esticando o músculo, correto? Você só está gerando força para manter a estabilidade do peso. Isso é um tipo de contração isométrica. Você não tem alteração de estiramento, porém você tem geração de força, e você precisa gerar força, certo? A isotônica já é uma outra lógica. Você tem uma força, como é que eu posso dizer? Ela é semelhante por todo o comprimento muscular, porém você tem alteração de estiramento, então você está mexendo, certo? Se você estica o braço para frente, é um tipo de contração isotônica justamente pelo fato de que teve estiramento muscular. Mas se você pega um peso e fica parado, só segurando ele na mão, você não tem estiramento, mas tem geração de força, tá? Então, esse é um detalhe importante. Na isotônica, você gera força igual, tá? Só que a força é distribuída de forma igualitária, além de que você tem alteração alteração métrica do músculo. Na isométrica, no entanto, você só tem geração de força mesmo, que é para poder basicamente segurar alguma coisa, tá? De forma muito simplista. E aí a gente pode correlacionar isso daqui na relação de calor e trabalho do músculo, tá? Lembrando que isso aqui já é uma associação com a termodinâmica, certo? E o que isso aqui quer dizer? Lembra que todo processo, independente do que for de conversão energética, você tem sempre uma quantidade dessa energia sendo perdida em forma de calor, certo? Ou seja, ela, no caso, sendo ela exotérmica.
Então, o que isso quer dizer aqui? Melhor, deixa eu destrichar a fórmula primeiro. A gente tem que a equação de Rio, que é a energia... não vou lembrar o nome agora, mas eu tenho quase certeza que significa a equação de Rio, esse N aqui. Tá? Mas eu vou verificar depois para vocês. A gente tem que o calor de ativação, que é a energia mínima para iniciar a contração. Nós temos o calor de contração proporcional ao encurtamento do músculo, certo? Então, a gente tem o calor de contração efetivo e temos o trabalho realizado em relação ao espaço decorrido. Então, o que isso daqui induz? E aplicando nessa lógica aqui, nós temos que a contração isométrica, a energia total, ela vai ser totalmente dissipada na forma de calor, certo? Justamente porque você tem uma geração de força ali, que essa energia vai ser dissipada mesmo, certo? Tanto que, se vocês perceberem, quando você segura um peso, a primeira coisa que você sente é uma liberação de calor feita pela musculatura que vai ser liberada ou em forma de suor ou em forma de alguma outra funcionalidade do corpo de liberação termogênica, certo? A isotônica, você já tem uma associação da fórmula inteira, porque a energia ela não vai ser dissipada apenas na forma de calor, mas ela também tem a geração de trabalho para permitir a capacidade do músculo de estirar, beleza? Então, são as duas associações termodinâmicas nos dois tipos de contração que o músculo pode fazer, tá? Lembrando que não é o músculo esquelético faz isso e o músculo cardíaco faz aquele. Não, ambos os músculos conseguem fazer as duas atividades, tá? Só que é mais notável você ver isso daqui na musculatura esquelética. Lá na musculatura cardíaca você tem algumas outras associações que fica mais tendenciosa para um tipo de contração, beleza? Mas aí vocês vão ver isso amanhã. E na relação tensão-comprimento, para finalizar, nós temos que o músculo ele vai gerar maior tensão e um comprimento ótimo de sarcômero, entre aspas. O que isso quer dizer? Se o sarcômero ele se encurta demais, então se aquela banda aí que a gente falou lá em cima, ela fica muito restringida, você vai ter uma sobreposição excessiva e aí a força cai, certo? Então você vai ter uma sobreposição tão intensa de filamentos, filamento grosso e fino, que você não tem geração de força necessária. Só que se por um outro lado, se ele está muito alongado, então se você não tem uma sobreposição de actina e miosina suficiente, você também reduz a força, certo? Então são dois polos distintos dando no mesmo resultado. Se você contrai com muita força, você não gera se você encurta demais o sarcômero, você não gera força. Mas se você não encurta o sarcômero o suficiente, você também não vai gerar força, tá? Por isso que você tem uma região de máxima de tensão, tá vendo? E o processo ele fica mais condizente, vamos dizer assim, quando ele atinge uma tensão perfeita, que ocorre de 2 a 2,2 aqui, do sarcômero, isso independente para o músculo estriado quanto para o cardíaco. A diferença aqui está só na amplitude, que o cardíaco ele tem uma relação de tensão formada entre o sarcômero um pouco maior do que o músculo estriado esquelético, certo? No caso, ele fica dentro de um porte maior que o esquelético. O esquelético ele tem uma capacidade de extensão, no caso de gerar uma interação menor do sarcômero, ou seja, o sarcômero não se encurtar demais, de forma mais acentuada do que o do cardíaco. Tá? Mas, novamente, isso daqui também não costuma ser questão de prova. Tá? É muito, muito raro ela falar sobre tensão-comprimento na prova. Mas é um detalhe importante para vocês entenderem, principalmente quando vocês chegarem lá a nível de Físio 1, Físio 2, justamente porque a gente tem que regulação da musculatura cardíaca feita tanto por fármaco quanto pelos neurotransmissores principais, atuando nessa capacidade contrátil, tá? Então, é basicamente isso, gente, mas de resto, ela não costuma cobrar isso, não. O que ela gosta muito de colocar na prova? Ela pede para você citar contração e excitação inteiro. Então, assim, tudo isso aqui que eu falei nesse post de slide, ela pede para você falar tudo lá na hora da prova. Então, normalmente é uma questão aberta, e é muito recorrente essa questão cair. Então, pega desde o início da formação da placa motora, a liberação da acetilcolina, até
o cessamento feito pela bomba de cálcio. Tá? Isso já é muito comum ela colocar na prova. Ela também, como você, não é todo período que isso acontece, mas em alguns períodos a contração cardíaca cai ao mesmo tempo que a contração esquelética. E quando isso acontece, ela também gosta de pedir a diferença, certo? Um detalhe muito importante que ela também gosta de falar é que a gente discutiu um pouquinho sobre o potencial de ação anteriormente da ubaína, que é um glicosídeo extraído de uma planta africana, e ela pede para fazer correlação. Botando, por exemplo, na musculatura esquelética, o que isso acontece? Ou na musculatura cardíaca. No caso, a ubaína, ela atua na contração cardíaca, então eu não vou explicar como isso acontece, isso a gente deixa um pouquinho mais para frente. Só que é muito importante vocês se atentarem à forma como ela está perguntando, tá? Porque às vezes você não precisa responder nada. Às vezes ela coloca lá, tá, uma questão clássica que ela gosta de colocar é hipocalcemia. É um paciente que está com hipocalcemia, no caso, a concentração de cálcio no sangue está muito baixa, e ela fala quais os efeitos que isso vai acontecer na musculatura esquelética. Explique. O que vai acontecer? Nada. A musculatura esquelética não depende do cálcio extracelular. Então, para ele, não faz diferença nenhuma se vai ter cálcio ou não. O coração, por outro lado, se você tem uma situação de hipocalcemia, você tem uma redução do ritmo cardíaco até a morte. Porque se você não tem cálcio extracelular, você não tem cálcio intracelular e aí você não contrai. Certo? Então, esse tipo de questão é clássica para ela colocar. Mas é isso, gente. De resto, é tranquilinho a contração esquelética. Ela não costuma focar muito nisso daqui, não. Beleza? Vocês têm alguma dúvida? Algo que vocês queiram que eu fale novamente? Que não ficou muito claro? De tarde e de noite eu vou fazer a correção do ED, então eu peço que vocês apareçam. Tá? Lembrando que para quem for frequentar a monitoria presencial, a gente vai discutir sobre... posso sim, só um minutinho. A gente vai discutir sobre temas, mas não entendo que eu vou dar a monitoria completa como eu faço online. Tá? Eu preciso que vocês dêem um estímulo para eu puxar o assunto de alguma coisa. Então, uma dúvida ou pedir para eu recitar alguma parte do conteúdo, tá? Eu não vou conseguir dar uma monitoria inteira de todos os assuntos, porque aí levaria umas 5 horas. A Tá? presencial seria que horas que eu tenho prova no outro dia? A presencial é 3. Assim que o pessoal da turma de tarde de vocês saírem, eu já vou estar lá. Tá bom. Aí começa às 3 e no máximo às 4 horas, 4h15 a gente já tá terminando. Tá? Pediram para eu falar sobre a bomba de cálcio, né? Então, a bomba de cálcio, ela serve para quê?